Fala, gurizada. Banco de dados. Um abraço pra vocês. Um café e banco de dados. Gente, falamos sobre vários assuntos. Agora vamos falar de banco de dados inicialzão mesmo. Não sei nada de banco. É aqui que tu tem que chegar. Vamos lá. Primeira graduação, um cursinho técnico, tu vai ter uma cadeira de 6 meses falando de banco de dados que eu vou te explicar nesse vídeo rapidamente. Todos os comandos, o que funciona, por que não funciona, o que é cada coisa. Banco de dados existem alguns tipos de banco de dados, mas os famosos e os mais tops de linha são os relacionais e os não relacionais. Não relacional é tudo aquilo que é usado em lista, né? Relacional é tudo aquilo que tem tabelas relacionais uma com as outras, entidade, um fluxograma, que é o que tu vai aprender em banco de dados em todas as cadeiras, criar as caixinhas, conectados, isso aqui é uma FK ou não. No nosso cenário atual, eu vou explicar para vocês o que é banco de dados rapidamente e como fazer todos os comandos, atualizações, criações e destruições ou deletes do banco de dados, tá? Vamos lá. Estou aqui com o meu Debeaver. Eu inicializei um Postgres dentro do meu Docker, só para me conectar, conectei no Postgres. Instalação padrão. Instala, Postgres, porta 5432, bota uma senha, conecta. Pum, vai sair isso aqui. Um banco de dados, tá? Isso aqui, em cima. Nesse cenário, vou usar o Postgres? Não. Eu vou criar um esquema novo, tá? O que é o esquema? É um aglomerado de tabelas. Basicamente, quando tu tem alguns clientes, normalmente tu não instala um banco de dados para todos os sistemas. Tu tem um banco de dados Postgres, aí depois tem outra instalação não. Tu tem um servidor com banco de dados e cada vez que tu cria um novo sistema, tu cria um esquema lá dentro, tá? Nesse cenário eu vou criar um esquema, tá? Criar um novo esquema chamado casa. Criando o esquema chamado casa, a gente agora define ele como padrão e abre o editor de SQL com o esquema na casa. Por quê? Porque a gente vai fazer o quê? Primeiro comando que tu vai ter que fazer, né? Esquema tu cria na mão. Não vou usar muito. Dá pra fazer no terminal? Dá. Não é o intuito desse tutorial, dessa aula com vocês aqui, porque não faz sentido vocês focarem em treinar o tutorial se tem ferramentas, né? Não faz sentido tu chegar na tua casa e querer cavar um buraco pra plantar uma planta com as mãos se tu tem uma pá em casa. Use as ferramentas. Nesse cenário, vamos lá. Create table. Create table é o comando, tá? Depois do create table, tu vai definir o nome dela, da tabela, móveis. E agora tu vai definir as colunas da tabela. Então, abre e fecha parênteses. Eu vou definir a coluna ID, que vai ser um integer primary key, que ele vai ser uma chave primária. Não vou botar auto-generate, nada. Não quero nem confundir isso para vocês hoje, que ele seja aí gerado na mão e tal. Vou fazer o processo simples, botar as informações e dar insert nela. Tem como fazer que ela se gere automaticamente? Tem. Nesse cenário, vou criar só o ID simples e um nome no tipo varchar. Tá? Podia ser um date, podia ser um outro integer, mas eu vou querer criar um varchar. Tá, podia ser outro tipo de campo, né? Porque o nome não vai ser um int, né? Um varchar de 200, tá? Para o nome poder ser grande. Nesse cenário, se eu executar esse comando, eu já vou criar uma tabela nova, tá? Criei uma tabela nova, se eu vim aqui nos meus tables e dar um atualizar, eu já tenho uma tabela chamada móveis. Beleza. Vou fazer o quê? Depois a gente escreve de novo. Deixa esse comando aí embora. Agora o que a gente vai fazer? Segundo comando. Coisas que todo mundo deve saber. Insert into. Aonde? Insert into a tua tabela. Já sugeriu para mim? Móveis. O que tu vai definir? Primeiro parênteses, os campos que tu vai inserir. Então vamos lá. Colunas que tu vai inserir. Nesse cenário, ID e nome. Então tu disse, eu quero colocar no ID e nome, nas propriedades ID e nome, o quê? Os values. Que values? Os values são os valores que tu vai inserir. Então, o ID é um integer, então um número simples. E o nome é um texto, aspas simples, tá? A maioria dos comandos de banco é aspas simples para tu botar um valor, tá? Porque ele entende que aspas duplas é um alias da tabela. E eu vou explicar isso lá nos joins, selects, union all. Vou fazer uma coisinha legal com vocês para vocês praticarem isso. Ou um subselect, informações que vocês podem reutilizar para fazer relatórios, que é a parte de consultas. Nesse cenário, a atualização, tá? Nesse cenário, insert e atualização. Vamos lá. Eu quero botar uma
cadeira. Eu vou inserir a cadeira. Deu um insert. Eu posso mudar o ID para 2 e botar mesa. O ID para 3 e botar cama. Tá? E o ID para 4 e botar computador. Então, nesse cenário, eu criei 4 móveis. Como é que eu vou ver? Posso dar 2 cliques na tabela, ele vai mostrar no debugger para mim os 4 móveis que eu criei, mas estamos aprendendo scripts, né? Banco de dados é isso mesmo, script, porque na aplicação, se tu não utilizar o ORM, que tem ORM para quase todos os tipos de código de back-end, mas se tu não utilizar a ORM, tu vai ter que escrever o script na mão, insert, e fazer a inserção do registro na tua tabela. A mesma coisa que tu vai ter que fazer para updates e consultas. Então, no cenário, select asterisco from móveis. Nesse cenário, tá? Eu consultei a tabela de móveis e ele me traz todos eles. Vou fazer alguma coisa de cláusulas, de condições. Tu pode ter um where, que tu vai dizer tuas condições, e tu vai dizer o quê? ID igual a 1. ID igual a 1 vai trazer o registro 1 da tabela. ID in, tu vai trazer todos que tem dentro do parente, 1 e 3. Então, tu vai trazer todos os IDs que são in, né? Não entre, que eles tenham dentro daqueles parentes, tá? 1 e 3. Então, tu vai trazer sempre 1 e 3, tá? Pode ter 50 registros aqui, ele vai trazer 50 registros, que ele vai comparar um igual a cada campo daquele. Mas quero fazer no nome. Beleza, tu pode fazer nome igual a cama, que vai trazer só cama, mas tu pode usar o like. E aí o like tem um segredo. Se tu botar sem nenhum %, ele vai ter que ser igual. Então, se tu botar like can, tem que ser igual a can. Se tu botar um % no final, ele tem que começar com o resto da string. Então, can, ele tem que começar com can. Então, ele vai ter cama. Se eu tirar o M, ele vai ter que começar com CA. Cama e cadeira. Se eu tirar o % daqui e botar o % no início, ele tem que terminar com a letra A. Ou, no nosso cenário, SA, para a gente testar aqui. Então, ele vai ter que terminar com SA, mesa, SA. Ok? Cláusulas feitas. Por quê? Porque tu vai usar isso no delete, tu vai usar isso no update, que é o próximo comando. Update móveis set nome igual sofá where nome like SA. Então o que eu estou dizendo? Eu quero que eu atualize os registros da tabela móveis, onde móvel tem o nome com o final SA e coloque o nome de sofá. Troque o nome dele, tá? Se vocês já ouviram o conceito de update sem where, este é o momento que vocês sempre vão estar dentro da programação e dentro dessa regra. Escutem e apliquem. Toda vida que vocês forem criar um update, criem da seguinte forma. Quero atualizar todos que tenham SA. Então eu criei o script aqui. Select asterisco from where nome SA. Ok? Trouxe só o registro que eu quero atualizar. Aí o que vocês fazem? Pegam esse cenário e bota update, troca o select asterisco from, bota o set nome, o que vocês querem fazer, no nosso cenário aqui, o sofá, e não apaguem o where.
Da forma que a gente acabou de digitar, se vocês sempre fazerem dessa forma, vocês nunca vão executar um update sem where e estragar uma base. Nesse cenário, vou executar. E agora, se eu executar o nosso select, ele não existe mais um SA, porque o nosso nome agora é sofá. E aí ele atualizou o nosso registro para sofá. Ok? Então, no nosso cenário, a gente fez um update, um insert, um select, agora vamos um delete. Ok? Asterístico. From uma tabela, tá? Móveis, where, desculpa, não é delete asterístico from, é delete móveis, where, id igual a 1. From, delete from, delete from, esqueci do from, ok. Delete from, móveis igual a 1. Recomendo vocês usar o delete? Não. Todos os sistemas usem o status, update status para excluído. E a tela não traz mais isso, tá? Mas é bom saber o delete? Para fazer uns ajustes rápidos na base ali, para tu apagar um registro que criou errado, fazer uma atualizaçãozinha de sistema. Então no cenário aqui, se eu ir na tabela de móveis e dar um atualizar, o registro 1 sumiu. Não existe mais o ID 1, tá? Beleza. Primary key, criei uma table, atualizei um registro, agora vamos criar outra tabela e vamos fazer uma FK. Acho que nesse cenário, vou fazer primeiramente uma outra explicação. Eu tenho as tabelas prontas no sistema. Então o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, dar um alter, table, móveis, add column. Posso mudar alguma outra propriedade, mas no final eu quero mudar uma column, tá? E eu quero botar aqui tipo, o tipo do móvel, que vai ser um varchar ou um char de 1. Tá? Então eu criei uma coluna chamada tipo móvel. Vamos ver se ele deixa eu criar assim. Com char de 1. Então aqui agora no meu móvel eu criei uma nova coluna. Tá? Char de 1. Que vai ser um registro só. Como ele pode ser nulo, então todas as tabelas vão ser nulo, mas eu posso vir aqui e botar um S. Sim, enfim, um registro de um caractere só. Nesse cenário, eu fiz o create, o insert, o update, o delete e o alter. Simples, tu acabou tendo todos os comandos que tu precisa para criar os registros. Mas a gente criou agora uma tabela, a gente precisa fazer um relacionamento, porque a gente está trabalhando com um banco relacional e se eu clicar em diagrama, vai ter só uma tabela. Vamos fazer um relacionamento. Nesse cenário, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um delete, tá? Vamos fazer um delete na tabela móveis, para a gente já começar a inserir os registros com os relacionamentos certos, tá? Nesse cenário, ele avisou que eu vou deletar todos, delete from, né? Tabela móveis. Ele avisou que eu vou deletar todos os registros, não tem problema. Eu quero fazer isso mesmo, ele está sendo só me alertando que eu estou sem o where. Imagina, a ideia fala que eu dei um delete sem where. Tá? Também usem o where da mesmo modelo que eu passei o update. Criem primeiro o select e depois façam um where a partir do select. Façam um delete a partir do select. Nesse cenário, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma outra tabela chamada cômodos. Cômodos, tá? Que a gente vai ter aqui duas colunas, que vai ser o ID do cômodo, vai ser um integer primary key. A gente vai ter agora um nome varchar de 200 e só isso. É campo simples? Esse cenário outros tipos, outras funções, a gente posso estar explicando, mas é simplório. Pega a documentação, pega na IA, pega alguma informação que vai te ajudar a botar mais tipos aqui, tá? Mas o comando é esse, bota os tipos e cria nova tabela. Agora temos duas tabelas. O que a gente precisa agora? Relacionar cômodos com móveis. Então, cada móvel vai pertencer a um cômodo, ou vários móveis vão pertencer ao cômodo. Então, o que a gente tem que ter? O ID do cômodo no móvel. Então, vamos lá.
alter. Eu vou fazer até em duas partes para ficar mais fácil do entendimento, ok? Alter table, móveis, add column, id, underline, cômodo, integer. Ok, nesse cenário, adicionei no móvel a coluna id cômodo. Só que, se eu ir em diagrama, na minha tabela móveis, ainda vai ser só móveis. E se eu ir no cômodo diagrama, ainda vai ser só cômodo. Porque não tem um relacionamento entre essas tabelas. A gente não criou uma foreign key e nenhuma referência entre elas. Como é que a gente faz isso no Postgres e na maioria dos bancos de dados? Vamos executar um script para fazer isso. A gente quer criar uma foreign key da tabela de móveis para o cômodo. Então, alter table móveis, mesmo cenário. Só que em vez de add column, a gente vai botar primeiramente um add constraint. Vamos ver se ele sugere para mim facilitar. Não sugeriu. Constraint, tá? A gente vai dizer o nome da constraint. FK, underline, móveis, underline, cômodos. É o nome da FK. Agora, a gente vai adicionar uma foreign key, tá? Faltou um E, foreign key, certo? Uma foreign key. E a gente vai dizer de que coluna ela é a foreign key. Então, a gente está falando que a coluna é do id underline cômodo. E ela vai fazer um referencial, que é o references, para a tabela cômodos, na coluna id. Então, o que eu estou dizendo? Ponto e vírgula aqui para ficar bonitinho. Eu quero alterar a tabela móveis, adicionar uma constraint, que vai ser único. Ele vai garantir que o id do cômodo tem que ter na tabela cômodos com id. Então, vamos lá. Vou executar. Ele criou a FK, tá? Então, eu posso ver aqui nas constraint. Deixa eu só verificar se ele aparece bonitinho. Não apareceu. Deixa eu só atualizar a tabela inteira móveis. Não apareceu nas constraints. Ok. Não deve aparecer no dbeaver, mas vamos fazer um teste. Ver se ele aparece aqui. Viu? Já aparece um relacionamento 1 para 1 nesse cenário, tá? Na verdade, um cômodo para n móveis nesse cenário. Não é 1 para 1, é 1 para n, ok? Porque um cômodo pode ter vários móveis. Então vamos fazer o cenário principal. Vamos lá no nosso script e vamos fazer insert into cômodos tá? Na propriedade id, nome, os values 1 e vamos botar sala. A sala, tá? O meu cômodo sala, eu vou adicionar dentro da minha casa, no meu banco de dados casas, adicionei um cômodo sala. Agora, eu quero inserir um registro dentro do móveis, que eu quero colocar um móveis na minha sala. id, nome, tipo móvel e vírgula id underline cômodo. Eu vou botar os values 1, vírgula, aqui da minha sala eu vou botar o sofá. O tipo dele vai ser 1, tipo 1, que é um char, então tem que ser entre aspas. E o id do cômodo, eu vou tentar botar 2. O que vai acontecer nesse cenário? Ele vai dizer que 2 não tem na tabela cômodo. Não existe isso na tabela cômodos. Então eu vou botar 1, porque eu sei que o cômodo 1 existe, a gente acabou de inserir. E ele vai deixar inserir. Então o que a gente está dizendo?
Para eu inserir um móvel, eu tenho que dizer qual cômodo, de onde ele vai estar, e ele tem que estar lá, ok? Então, nesse cenário, agora eu posso dar um select asterístico from móveis e listar todos os móveis. Beleza, inseri o móvel sofá. No nosso cenário, tudo bem. Posso inserir agora o móvel 2 TV na minha sala, tá? Eu posso inserir agora aqui o quarto no meu cômodo, para a gente fazer um caso de teste mais legalzinho. E aqui eu vou botar que eu tenho uma TV no quarto, uma cama no quarto, ok? Nos meus móveis, eu tenho vários móveis. Só que agora, eu selecionei os móveis, mas eu trouxe só os dados do móvel. Será que não é mais fácil a gente fazer agora alguma coisa mais complexa no nosso select? Então vamos lá. Como usar os joins? Primeiramente, vamos adicionar um alias. Então, se eu adicionar só um caractere depois do nome da tabela, eu criei um alias para aquela tabela. Eu posso dizer where m. Porque eu disse um alias, nome, tá? Igual, aspas simples, sofá. Eu vou trazer somente o móvel sofá. Só que agora eu quero também trazer os dados do meu cômodo. Então o que eu vou fazer? Um join. Todo join que tu não define o tipo dele, se ele é um left, um inner join, se tu só dizer que ele é um join, ele vai ser um left join. Ou um inner join. Ele tem que conter. Então, join cômodos C. Agora eu vou dar um alias para o cômodos. On c.id igual a m.id cômodo. Então, estou dizendo o quê? Junte as tabelas quando o id cômodo do móveis for igual ao id da tabela cômodo. Usando a FK, porque vai ser muito mais rápido. Então, agora eu trouxe os dados do cômodo também. Só que vê que apareceu vários nomes, né? Várias coisas diferentes. Então, eu quero fazer um pouquinho mais robusto o meu select. Então, eu quero dizer que o meu m.id, que é o do meu móvel, eu quero botar as código móvel. E o meu m.nome, para não aparecer só nome, eu quero botar o as de alias, abre aspas simples, o nome do meu móvel, nome móvel. E agora, essas informações que eu estou botando no select, eu estou dizendo que eu quero trazer somente elas. Agora eu quero dizer que o meu cômodo.nome, não queria mais informações do código do cômodo.nome, eu só quero o nome ou o cômodo. Tá? Então, nesse select agora, é aspas duplas. Lembra que eu tinha falado que era aspas duplas? Eu mesmo acabei me equivocando. Aspas duplas em todo o código. E agora, o alias tem o funcionamento correto. Então eu digo que o meu código móvel é 1, o nome do meu móvel é sofá e o cômodo dele é sala. Então eu tenho um join. Eu posso também fazer ao contrário. Fazer um select asterístico from cômodos C left join. Posso dar um left join aqui nesse cenário. Móveis m on m.id móvel igual a c.id. Nesse cenário, id underline cômodo, né? Nesse cenário, como eu usei um left, ele ainda vai trazer todos. Por quê? Porque ele está dizendo que a esquerda ele tem que ter, não necessariamente ele tem que ter. Tá? E eu não implementei um where também, vai trazer todos, ok? E nesse cenário traz a mesma informação que a gente tinha. O inner join é todos que tem um e no outro. O left join é todos que não tem um e no outro. E todos que tem no meu e não tem na esquerda. O right join é ao contrário.
Tudo que não tem na esquerda e tem na direita. Então, vamos lá. É bem simples, eu vou até pegar uma imagem. Tá aqui, SQL Joins. Bem simples. Uma imagem bem ruim, mas vamos lá. O inner join é esse cara do meio. Tá? O right join, que é o que mais comum utilizado, é esse cara. Então vai pegar da tua tabela principal o que tem e também o que tem, não tem na esquerda. E o left join vai pegar todos que tem na tua tabela e os que tem na tabela da esquerda. Tá? Então no cenário, aqui tem outros que a gente também acaba não utilizando no mercado. A gente utiliza muito left join e inner join. Aqui o left join vai pegar todos os cômodos e todos os móveis que ter na esquerda. Então vamos lá, como que a gente faria aqui? Se eu adicionar um cômodo 4 e botar aqui que ele é a cozinha, ele ainda vai trazer no meu left. Ok? Só que se eu botar o inner join, ele não vai trazer mais, porque tem que ter nas duas tabelas. Por que eu uso o select no cômodos com o left join? Para quando eu vou listar todos os cômodos e eu quero saber se ele tem ou não um móvel naquele cômodo. Então, nesse cenário, cozinha não tem nenhum móvel. Sacou? Por isso que a gente utiliza o left em alguns momentos. Tá? Tem outros tipos de comandos que a gente pode usar no select. Por exemplo, eu quero fazer um subselect. Esse é legal. Então eu venho aqui, select, asterístico from, o meu select que eu já fiz. Então estou fazendo a consulta na minha consulta. Então eu estou consultando nos dados dessa consulta, sub, eu dei um alias para ela. Eu quero dizer o quê? Where sub ponto, deixa eu botar um alias aqui, definir uns campos para trazer, tá? O ID as código cômodo e vamos botar outro campo aqui pra gente ter mais ciência disso. Vou botar só os IDs que é mais fácil pra gente entender, tá? Mais fácil pra gente vocês compreender. Vírgula o m.id as código móvel, tá? O que acontece? Ó, tem um código móvel que é nulo. Então eu quero saber onde meu código móvel is null. Então, olha, eu quero que traga o registro do meu select que o código móvel é nulo. Então, que não tenha nenhum móvel. Deixa eu só verificar o que ele disse que está errado. Tem 2 vírgulas. Então, ele acabou trazendo somente um móvel. E o que eu posso botar aqui? Eu posso também botar mais um um c ponto nome, para pegar o nome do meu cômodo, abre aspas duplas, nome cômodo, vírgula. Então, nesse cenário, eu vou fazer um filtro e dizer que minha cozinha não tem nenhum móvel. Então, por quê? Porque eu estou selecionando as informações de dentro da minha consulta. Ok? Então, nesse cenário, eu posso fazer várias consultas. Outra forma de tu fazer consulta mais complexa é utilizando o union all. Então, select asterístico from móveis union all select asterístico from cômodos. A gente precisa somente do c ponto do m.id e do vírgula m.nome que a gente, por quê? Porque a gente, para fazer um union all, a gente tem que ter a mesma quantidade de campos nos dois lados. Então a gente utiliza para unir as tabelas. Então eu quero saber todos os registros que tem de móveis e cômodos. Eu quero fazer que as tuplas, as linhas, sejam unificados. Eu digo o alias para as colunas que eu quero unificar. Então nesse caso eu usei nome e ID.
e ele acaba unificando isso numa mesma consulta. Então eu acabo tendo todos eles na mesma lista. Isso serve o anual. Depois disso, temos mais duas coisas que é um pouco mais complexa, que eu acho que a gente nem chega a abranger no banco de dados 1, que é triggers e functions. Functions a gente programa para poder chamar no meio dos nossos scripts, e triggers a gente chama para fazer ações antes ou depois das nossas atualizações. Então a gente tem uma trigger after insert, ou after update, ou after drop, ou before, que é antes, né, do update, ou insert, ou delete, tá? Vamos fazer um case que eu acho que é mais fácil para a gente utilizar na aula. Então assim, vamos lá. No nosso cenário, vamos ver aqui, select móveis, deixa eu tirar esse manual, só vamos pegar todos os móveis no asterístico para a gente ver como a gente faria um case aqui. Ó, tipo móvel 2 e 3. Vamos atualizar o tipo móvel 2 e 3 aqui, o update próprio na grid, não quis digitar o update, mas vamos lá. Nesse cenário, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um case, tá? Quando, when, tá? W-E-N, when, o m.tipomóvel igual a 1, aspas, 1, tá? Eu quero que ele faça um den, o valor do tipo móvel vai a 1, que é um char, né? Eu quero que ele bote fixo, vamos botar assim, ó. E aí eu vou repetir isso, tá? Vou copiar. Quando o tipo móvel, when, fazer outra cláusula aqui, for 2, eu quero que ele bota móvel. E mais uma vez, o tipo 3 é não definido. Não definido. Eu vou fazer um else, caso não tenha nada. Valor inválido. E aí eu boto um end as tipo underline móvel. Só pra gente dizer que o alias dele é tipo móvel. Se tu quer botar um alias que não vai ter espaço no meio, pode botar sem aspas, nada, sem aspas duplas, tá? Então, neste cenário, eu converti a informação com um case do tipo móvel para as informações que eu preciso. Então, por exemplo, tu tá fazendo um select para mostrar na tua combo box o tipo dos móveis. Tu não vai mostrar 1, 2 e 3. Tu vai mostrar fixo, móvel e não definido. Assim que tu faz a alteração da informação no próprio script. Beleza? Gente, falamos bastante de banco de dados, tá? Falamos bastante sobre todos os contextos para utilizar um banco de dados inicial, bem inicial mesmo. A gente pode fazer um estudo complexo de trigger, a gente pode ir para uma complexidade maior em outros pontos de banco. Mas, para a primeira cadeira de banco, é isso aí que vocês vão aprender, tá? Criar um relacionamento, criar uma tabela, uma constraint, uma UFK. Vocês vão trabalhar muito com isso aqui, ó, diagrama 1 para 1, para N, N para N. Tem como eu explicar como criar um N para N no banco? Tem. Tem como explicar 1 para N no banco? Tem. Mas eu acho que isso vai ser mais interessante na aula de ORM. Vamos fazer um ORM no Spring e tal, fazer um tutorialzinho de ORM, uma APIzinha ali, coisa simples, fazer um primeiro CRUD com uma API rapidamente, porque com esse ORM vai ser muito mais tranquilo de vocês entenderem o que é os relacionamentos entre tabela e muito mais fácil fazer pelo código, mais tranquilo para vocês seguirem. Vocês vão acabar profissionalmente não utilizando isso de criar esses relacionamentos direto no banco. Um abraço a todos, muito obrigado por esse café e até mais. Inscrevam-se, compartilhem e abraços!